Hoje eu tenho aqui novamente o nosso livro dos 4 evangelhos, produzidos pela própria Escola Clássica, e eu tenho mais um versículo para vocês. Tá? Nós vamos falar muito sobre os versículos da Bíblia aqui, porque eles nos ajudam a aprender latim, eles nos ajudam a ler melhor, eles vão nos revelar certos aspectos da literatura que valem muito a pena serem discutidos com esses textos, certo? Hoje eu vou falar aqui sobre uma parte, um versículo do livro de segundo Mateus, do Evangelho segundo Mateus, que tem algo muito interessante, que normalmente é traduzido assim: a lanterna do corpo é o olho. Ele diz assim: a lanterna do corpo é o olho. Se então forem bons os teus olhos, normalmente é traduzido assim, tá? Se forem bons, ou se for bom o teu olho, se forem bons os teus olhos, todo o teu corpo será lúcido, será iluminado, ficará iluminado. Mas normalmente é assim: todo o teu corpo ficará ou estará iluminado. Se querem saber como esta frase é dita em latim, qual a grande diferença que nós vemos aqui nela em latim e como nós vemos a diferença nela em grego, então fiquem até o final neste vídeo. Inscrevam-se no canal da Escola Clássica, já preparem-se para os comentários, curtam aqui nossos vídeos, curtam aqui nossos conteúdos, tá? Nós temos textos, inclusive há um artigo sobre este tema aqui no nosso site, então vocês podem ficar à vontade, pessoal. Vamos comentar então aqui este versículo que tem algo interessantíssimo, tá? Lucerna corporis, e assim começa em latim, Lucerna corporis. O que é a lucerna, pessoal? Vocês lembram o que é a lucerna? Em português, lucerna quer dizer, na verdade, uma espécie de um candelabro que fica pendurado, algo assim, né? Que fica suspenso para iluminar uma sala, para iluminar um cômodo. Mas em latim, lucerna pode ser a lâmpada. Aquela lâmpada do Aladim mesmo é um tipo antigo de lâmpada, né, que é abastecida com óleo e que se coloca ali no pavio aquela luz, ou que não se coloca a luz no pavio, mas só se acende e deixa com que o fogo saia pelo bico da lanterna, tá? Nós vamos ter vários tipos de lanternas. Antigamente nós tínhamos lanternas, né, esses romanos aqui da época do nascimento de Cristo tinham lanternas, por exemplo, de barro muitas vezes, ou esses povos orientais também tinham muitas lanternas de cerâmica, tá? Em que eram acendidas também com óleos, como nós vamos ver na parábola das virgens, né, que vão buscar óleo para as lanternas. E aqui ele diz que o olho do corpo, né, que o olho humano, o nosso olho, é a lanterna do corpo. Essa é a primeira coisa que ele vai dizer. Mas ele vai dizer isso: Lucerna corporis est oculus. Então ele diz aqui: se ergo fuerit oculus tu simplex, então se o teu olho for simples, totum corpus tuum lucidum erit. Esse lucidum vem de lux. É um adjetivo que vem de lux. Então, do verbo lucere, ou seja, iluminar, lucet. Sol lucet, o sol ilumina, tá? E lucidum, portanto, nós vamos ter esse adjetivo que vem deste sentido de iluminado. Então, todo o teu corpo será iluminado. O corpo aqui, nitidamente, nesta analogia, e eu não estou falando aqui de interpretação da Bíblia, não, estou falando de uma analogia, é o que está escrito, certo? Na analogia, o corpo é como uma sala, como um cômodo que é iluminado. E ele está dizendo que o que ilumina este cômodo, ou o que iluminaria este cômodo na analogia, é a lanterna, tá? E no nosso corpo, como cômodo, são os olhos. Então, o olho é como se ele fosse aquilo que preenche de luz um cômodo, ou seja, é aquele que dá uma luz, uma iluminação. Agora, é claro que nós não estamos falando apenas de olhos aqui, tá?
Os olhos, se nós percebermos o que são os nossos olhos ou como os nossos olhos agem, eles trazem aquilo que nós estamos pensando. O olho direito e o olho esquerdo, inclusive, podem trazer pensamentos diferentes, tá? Nós podemos ter aqui uma certa mira no olho direito, por exemplo, e no olho esquerdo um outro entendimento, uma outra interpretação que ele expressa. Tá? Os olhos, esses olhos, por exemplo, de desconfiança, os olhos de maldade, são o quê? Expressões humanas. Então, os olhos trazem expressões humanas, os olhos trazem um sentido maior do que apenas serem olhos que veem as coisas para a nossa, enfim, para a funcionalidade do nosso corpo, por exemplo, para que nós nos alimentemos, procuremos, vejamos as coisas e toquemos nas coisas. Não somente para isso servem os olhos, né? Eles também expressam aqui nesse sentido. Eles estão ligados, portanto, ao nosso pensamento, aos nossos desejos, às nossas intenções. Tá? Isto aqui nós vemos claramente pela analogia. Tá? Não há é difícil de haver uma discussão de que os olhos aqui sejam apenas os olhos, né? Então, é claro, são os olhos e as expressões e aquilo que eles miram, aquilo que eles desejam também, né? Nós já falamos na própria doutrina teológica da Igreja Católica, por exemplo, nós vamos ver a concupiscência dos olhos, né? Nós vamos ouvir muito esses conceitos que vêm do olho como o desejo, como um desejo voraz, por exemplo, por riquezas, tá? Eles vêm dos olhos, porque são os olhos que apontam, que miram essas coisas, né? Com os olhos nós miramos os nossos objetivos. E aqui este olho do qual ele está falando é muito rico nesse sentido. Ele tem um significado bastante amplo, né? Bastante claro que vai ter a sua conotação específica aqui, mas ele tem um significado bastante complexo nesse sentido. Então, olha só, ele diz, si ergo fuerit oculus tuus, se o teu olho for simples. E em grego, como está isso aqui? Em grego nós temos assim, holyknos, então a lanterna, holyknos tu somatos, do corpo, mesma coisa, estin ho oftalmos, o olho. Oftalmos é olho em grego. Né? Vocês vão no oftalmologista até olho. Né? Ho oftalmos. Holyknos tu somatos estin ho oftalmos. Ean un ho oftalmos su a plus, ou melhor, ha plus. Aqui vem a palavra simples em grego, também significa simples. Mas o que é simples no sentido dessas línguas, né? Então, se então o teu olho for simples, oftalmos su haplus, holontosoma, todo o corpo, todo o corpo, tossoma. Então o corpo é soma, é um todo. Tá? Soma. Su photeinon estai, iluminado, de phos, de luz em grego. Phos photeinon. Nós vamos ter aqui o verbo na voz passiva. Aqui, no caso, quase como o particípio passivo, né? O particípio no seu valor passivo pretérito. Né? Photeinon estai. E notem, então, simplex ou haplus vai nos indicar a ideia de algo imisto, não misturado, certo? Algo que não se mistura, algo que não tem complexidade, algo que é homogêneo. Então, vamos ter esse sentido de simplex ou haplus como algo homogêneo, simples. Não tem um grande espectro de cores, por exemplo. É uma cor só, simples, homogêneo. Esse é o sentido aqui de simplex. Lembrando que esse plex, tá? Ele tem
ele remete também a um radical pleco, de plek, tá? do grego e do latim, que significa justamente de onde vem multiplicar também, mas esse simplex dá esse sentido então de algo que é simples, algo que é um só, tá? Algo que não se desdobra em mais, mas apenas numa coisa ou para uma direção só. Simplex. E quando nós vamos traduzir, quando a gente lê a tradução bons, os olhos forem bons, o que nós vamos ter aqui é justamente uma tradução que tenta dar esse sentido desse simplex e dar a nós esse sentido, né? Porque nós dizemos, com bons olhos, olhai com bons olhos. Isso é interessante, eu acho que traduz sim o significado, né, de um certo modo, mas não nos faz alcançar essa ideia de que o olho aqui é simples, é homogêneo, olha para uma direção só, não tem segundas intenções. Eu leria mais nesse sentido aqui, pelas palavras gregas e latinas, no sentido de o olho, então, sem duplas intenções, sem enxergar uma realidade em que eu tento atender todos os meus desejos com ela, ou desejos que vão para 2 lados, 3, 4 lados ao mesmo tempo. Isso não é bom que os teus olhos mirem. Entenderia esta analogia mais nesse sentido. De um certo modo, isso é olhar com bons olhos. Olhar com bons olhos, ou seja, nós reconhecemos o olhar das pessoas. É difícil mentir algo que está no olhar. É muito difícil mentir algo que está no olhar. Eu, por exemplo, aqui ensinando para vocês, falando algo nesse vídeo, estou preocupado porque daqui a pouco eu vou começar a tossir aqui, porque, enfim, eu tenho rinite alérgica, etc. Né? Fico aqui com isso aqui que me atrapalha. Então, um dos meus olhos provavelmente está dizendo: espero que eu não comece a tossir daqui a pouco. Né? Então, não são só os olhos, mas é a expressão que vem dos olhos, certo? Então, eu não consigo deixar de expressar todas essas coisas com a minha face, com aquilo que eu demonstro, significo no meu rosto, por exemplo. Tá? E isso pode se desdobrar de inúmeras formas, enquanto nós estamos falando, enquanto nós estamos vivendo no nosso cotidiano. E nós reconhecemos as pessoas que têm um olhar simples e as que não têm. Para encerrar aqui a nossa discussão, tá, sobre principalmente sobre essa palavra aqui, sobre o sentido de simplex, eu ainda diria que tem traduções que dizem assim, olhos humildes. Mas ao dizer que os olhos são humildes, a humildade me parece mais a consciência do próprio valor. Né? Então, quem tem consciência do seu próprio valor, que às vezes não é pequeno nem grande, por exemplo, ou que às vezes pode ser grande, mas fica em oculto, porque é algo que só Deus conhece o tamanho do nosso valor, vamos dizer assim, né? A magnitude do nosso valor, mas quem sabe é o próprio Deus, né? É aquele que tudo sabe, que é onisciente, mas nós não sabemos também o quanto realmente valemos em certas situações ou para certas funções, e a humildade justamente é essa consciência. Tá? E os olhos, claro que é bom ter esta consciência dos olhos, mas não é só isso, né? Eu acho que traduzir então como olhos humildes, eu acho que empobrece um pouco mais o sentido de simplex aqui, e bons pode até de certo modo enriquecer ou facilitar a leitura. Então esta é a minha opinião aqui sobre usar simplex ou bons. Nós podemos falar sobre isso, nós podemos discutir. Não, embora nós estejamos falando de textos sagrados, tá? Eu estou aqui aberto a que vocês comentem, discutam também. Claro, sem perdermos aqui, aqueles que são cristãos e que leem a Bíblia, não podemos nos perder, claro, do sentido correto dessas palavras, do ensinamento correto das palavras, mas com certeza, o que eu estou vendo aqui em latim e grego aponta para essas direções, aponta para esses significados, dos quais eu estou falando para vocês. Certo? Então, fiquem à vontade para comentar, espero que tenha sido divertido, no mínimo, conhecer, saber sobre isso.
e vocês podem então ficar à vontade aqui no nosso vídeo, tá? No nosso canal do YouTube aqui, para falarmos mais sobre esses temas. Muito obrigado e até uma próxima.